Olá, estudantes do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é modelagem. Então, anote a data de hoje, o tema da aula. Hoje nós vamos precisar de bastante materiais, tá? Então, além daquele material de sempre, né, o material habitual, você vai precisar do barbante. Se não tiver barbante, pode ser qualquer outro tipo de fio. Pode ser fio de lã ou qualquer outro tipo de linha. De repente, você pode até improvisar com uma fita ou com tecido. Lá na atividade eu vou explicar melhor. Você vai precisar também de massinha de modelar. Se não tiver massinha de modelar, pode ser argila, pode ser massinha de EVA, biscuit, qualquer tipo de massa manipulável para fazer aqui um trabalho de modelagem. Você vai precisar também de 3 objetos aí, quaisquer. Eu aqui tenho um garfo, um pote e uma pequena xícara, tá? Você pode escolher os objetos que você tiver aí na sua casa mais fácil. Vou dar um tempinho para você se organizar com esses materiais. Então eu vou começar aqui definindo o que é modelar, tá? Modelar é dar forma a alguma coisa, né? Segundo um modelo. Por exemplo, modelou contornos humanos no barro. Então, o modelo, no caso, é o corpo humano, né? E aí você usou o barro para fazer a sua modelagem. E a modelagem, por sua vez, é o ato de modelar, ou a modelação. No desenho e pintura, por exemplo, é a representação da forma tridimensional, criando-se zonas de luz e sombra para se obter efeito de relevo. Na escultura, é a operação pela qual o escultor executa diretamente sua obra em substâncias maleáveis, como barro ou a cera, capazes de ser moldadas pelas mãos do artista. Na escultura também é o processo de obter um molde de estátua que será posteriormente fundido ou moldagem. Então, tudo isso é a modelagem. Na aula anterior, por exemplo, que nós fizemos aquele trabalho de pixel art, vocês lembram que criamos 2 matrizes? Primeiramente fizemos aquela com 8 quadrinhos, né? Então eu tinha 8 quadrinhos na linha e 8 na coluna. E aqui eu pedi que vocês fizessem um desenho simples, uma representação de um desenho simples, usando então esse tipo de grade. E depois fizessem o mesmo desenho usando uma grade, uma malha de 16 quadrinhos por 16. Então, esse é o resultado, né, que a gente obteve. Percebam que o segundo aqui desenho tem muito mais detalhes, porque, logicamente, tem muito mais pixels, né, se a gente fizer essa relação. Vou mostrar aqui, por exemplo, esse vídeo, né, em que a Bianca vai explicar para a gente, vai trazer aqui nesse tutorial, como usar esse aplicativo para smartphone chamado Megavoxels Play. Vamos assistir então. Bom, então aqui ele vai criar um novo projeto. O que eu preciso? Eu preciso dar um nome a esse projeto. Aqui eu vou colocar primeiro. Aqui então vou selecionar o tamanho, nesse caso serão 16 voxels por 16 voxels. Por 16 voxels, então eu seleciono e aperto em criar. Aqui então está o meu cubo. Esse cubo ele está preenchido, então o que eu posso fazer para ver ele? Eu posso rotacionar a tela, eu posso aumentar e diminuir.
Para rotacionar, eu seguro e arrasto. Para ampliar e diminuir a visão, eu vou com os 2 dedos para frente e para trás. Eu posso duplicar esse meu cubo, mas agora não é o que eu quero fazer. Eu posso movimentar ele nessa superfície. Eu venho em mais, nesse maisinho, para adicionar um novo objeto. Aqui eu vou adicionar esse cubo vazio de 16 por 16. Para conseguir visualizar, eu arrasto ele para um ponto de visão que eu consiga. Pronto. Agora eu posso excluir o outro cubo. Esse novo cubo ele está vazio. Eu venho em editar e quando eu vou em editar, eu consigo acrescentar então os meus voxels. Para começar a acrescentar os voxels, eu tenho algumas opções. Antes disso, eu consigo mudar o tipo de visão que eu tenho aqui em ajustes. Além disso, também consigo modificar o tipo de iluminação que esse objeto vai ter. Aqui nesse martelinho, eu consigo adicionar os voxels para construir a minha forma. Nesse caso, eu vou selecionar primeiro uma cor. Essa cor, para eu selecionar, eu vou naquele quadradinho azul ali e vou selecionar a cor amarela. Agora, eu preciso saber o tipo de construção que eu vou fazer. Eu vou vir nessa segunda opção ali, que me permite desenhar a forma que eu quero para construir os voxels. Depois disso, eu venho nessa última opção e faço esses voxels subirem de nível, então vai acrescentando uma linha por vez. Depois de feito isso, eu quero então fazer um buraco, como se fosse uma porta. Como eu posso fazer? Tem 2 opções. Uma é vindo nessa ferramenta de seleção aqui. Então, nessa ferramenta eu também posso desenhar o que eu vou selecionar. Então, nesse caso, eu vou desenhar uma forma e vou em apagar. Isso vai fazer com que eu consiga cavar essa forma. Além disso, para dar uma maior profundidade, eu vou vir e vou desenhar essa forma de novo e apagar. Então, agora ficou mais cavado, ficou um buraco maior na mesma seleção. Vou voltar agora para o meu martelo e escolher uma cor para fazer o telhado. Escolher o marrom. Eu venho nesse de subir nível e ele vai criar em cima da casa mais níveis de voxels. Vou também acrescentar alguns quadrados da mesma forma que eu fiz a casa e a porta. Pronto. Agora eu quero então colocar uma cor diferente nessa porta. Como que eu posso fazer? Eu seleciono o pincel e seleciono, além do pincel, a cor que eu quero e também o modo como eu quero fazer a pintura. No caso, também por desenho, de forma. Então, eu venho ali e coloco a cor. Vou fazer o mesmo tipo de acréscimo de cor para fazer as janelas. Então, eu venho onde eu quero, seleciono o azul e faço a janelinha. Vou fazer do outro lado também. Agora eu vou começar a acrescentar outros detalhes nesse trabalho. Então, eu venho e seleciono o martelo novamente e vou no um que tem um só quadradinho. Seleciono a cor. Aqui eu vou colocar, no caso, uma fechadura, né? E agora eu vou começar a colocar umas florzinhas na frente da casa. Então, eu posso ir colocando aqui, quando eu seleciono esse único voxel, eu consigo ir construindo voxel por voxel. Então, é só eu ir clicando e fazendo a composição. Se eu fizer alguma ação e eu não queira que ela apareça, eu posso ir na setinha lá em cima, que é de voltar, e a ação vai ser desfeita. Selecionando o balde de tinta, eu também posso ir lá e escolher outra cor que eu queira. Nesse caso aqui, eu vou escolher o laranja e pintar a casa, pintar qualquer forma que seja delimitada por uma cor anterior. Nesse caso, eu vou colocar o azul e vou deixar. Vou fazer também o mesmo processo que eu fiz, só que dessa vez com a borracha, para cavar a estrutura. Então, eu vou na borracha, uso a ferramenta de seleção por forma, por desenhar forma. E também eu vou pintar depois e pronto. Então, são 2 formas, pela ferramenta de seleção e pela borracha.
que apaga os voxels que você desejar. Então, eu vou fazer isso nas duas janelas. É importante sempre salvar o projeto lá naquele disquinho lá em cima para a gente não perder ele, conseguir abrir de novo no aplicativo. Eu posso criar também outros cubos, né, vindo no mais. Isso vai fazer com que eu consiga construir uma cena, né? Então, cada cubo vazio eu posso construir um novo objeto e posicionar nessa cena maior. Eu posso ir naquele símbolo lá em cima com uma setinha para cima no canto superior direito e criar uma fotografia, né, uma imagem desse meu trabalho. Esse aplicativo ele tem alguns recursos que você pode usar uma vez só, né? Você vai ver então em tudo normal, tanto efeito quanto filtro, selecionar o normal, né? Para você não precisar depender desses recursos que são pagos. No caso da câmera também tem que ser a câmerazinha para só tirar foto, não filmar. Depois de definir todas essas configurações, você vai em próximo e você já pode compartilhar a imagem e salvar no seu celular. Nesse aplicativo é possível também ter experiência com realidade aumentada. Você vem em AR lá em cima, agora você vem aqui em realidade aumentada e você precisa achar uma superfície que seja bem iluminada na sua casa e plana para conseguir colocar o objeto em cima. Você aperta ali para posicionar e pronto, o voxel que você construiu vai estar posicionado digitalmente em alguma superfície que aparecer na sua câmera. Então, você consegue ver ele de todos os ângulos, se afastar e se aproximar da forma. Ela vai continuar ali na superfície onde você ancorou ela. Então, gente, aqui, né, como a Bianca explicou, é um aplicativo cuja as funcionalidades são infinitas, né? A gente pode, inclusive, como vocês viram, usá-lo na realidade aumentada ali. Bem interessante esse aplicativo. Só vou aqui advertir, né, para que, caso você opte por baixar o aplicativo, que seja sob o consenso aí de um responsável, tá? De um adulto, e com ele também você pode ali estar operando e mexendo nesse aplicativo. Nós vamos seguindo aqui com a aula. Agora eu vou pedir para que você selecione na sua casa 3 objetos. Eu aqui peguei um garfo, eu peguei um pote e eu peguei essa pequena xícara, tá? De preferência materiais que não quebrem, como vidro, tá? Qual que é a função que você usa normalmente esses objetos? Gostaria que você pensasse, aqui usando a imaginação, um garfo, por exemplo. Como habitualmente nós usamos o garfo? Como que nós pegamos esse garfo? Quais movimentos a gente executa com ele, tá? Daqui a um pouquinho você vai manipular esses objetos e vai pensar nessa relação. Ou uma xícara também, né? Como que é a forma com que manipulamos uma xícara, uma caneca, tá? Imagine agora que eles servem para outra coisa que não é a função deles. Então você vai usar a imaginação para pensar em que outras coisas a gente poderia usar, né? Um pote como um chapéu. No meu caso não vai caber aqui, mas dependendo do objeto você pode usar para outras funções, né? Ou garfo para pentear cabelos, também não é o meu caso aqui, tá? Não tenho cabelos. Mas assim, você pode imaginar o que você quiser com esses objetos. Vou pedir também que você observe muito bem a forma deles, tá? Como que é a forma? Como a estrutura? Ele é mais geométrico ou ele é mais orgânico? Então eu vou dar 2 minutinhos aqui para você manipular esse objeto percebendo a forma dele. Vamos lá então.
Muito bem, os objetos ficarão aqui por enquanto, tá? A gente vai vendo outras coisas agora e depois a gente vai voltar a eles. Bem, falando sobre forma, eu pedi que você percebesse a forma, tentasse compreender como se estrutura a forma do seu objeto, né? Pensando se ele era mais geométrico ou mais orgânico. Interessante pensar também como ele foi feito, né? A gente já pode pensar nessa relação com a modelagem, como que esse objeto, que normalmente é industrial, foi feito. Mesmo que ele tenha passado por uma grande máquina, como que era esse molde, né? Que deu a forma a esse objeto. Falando sobre a forma, eu tenho aqui algumas definições que a gente pode pensar em coisas relacionadas à forma. A forma é a configuração ou estruturação das partes de alguma coisa, também chamado de formato ou contorno. Deformar, por sua vez, é mudar ou desfazer-se a forma ou aspecto original de alguma coisa, descaracterizar algo ou desfigurar algo. Disforme, que foge a um padrão, desproporcionado, irregular, deformado, sem forma, feio, grotesco e deforme. Transformar, fazer tomar ou tomar nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se. Então todas essas palavras têm uma relação com forma, tá? Só para a gente também pensar nas possibilidades. Então, eu vou transformar algo, né? Então você vai alterar a forma de algo. Vou deformar algo. Você vai mudar isso e pensando aqui numa relação até com essa ideia estética do feio, do grotesco, tá? Agora a gente vai fazer uma outra atividade que a gente vai precisar do corpo. Então eu vou pedir que você organize um espaço na sua casa. Tem que ser um espaço que caiba ao seu corpo. E pode arrastar os móveis, pode encontrar um lugar que seja mais confortável. Vou pedir também que você tente fazer um alongamento, tá? Relaxando o corpo. Coloque esse corpo para se movimentar. Porque a atividade consiste em fazer o contorno do corpo, algumas formas, usando o barbante agora. Eu vou mostrar um videozinho que vai mostrar que primeiro você vai ir para o chão e fazer o contorno do seu corpo ali, sentadinho, tá? Se possível, você pode ir fotografando os resultados das formas que você for criando no chão. Vamos fazer então. Então, gente, primeiramente, né, com o aquecimento feito, com o corpo pronto, a gente vai fazer esse exercício no chão. Então, primeiramente, você pode sentar no chão e começar a fazer o contorno do seu corpo. Bom, depois de fazer o primeiro contorno, você levanta, vê o resultado. Se você puder, você pode fotografar a primeira forma que você obteve aqui. É interessante pensar também na base de apoio que você está usando. Por exemplo, que parte do meu corpo está apoiada no chão nesse momento? Eu posso mudar essa base de apoio, né? Eu posso fazer outras formas a partir disso. Por exemplo, eu posso deixar minha perna deslocada. Aqui eu estou apoiado sobre a bacia, sobre essa perna e sobre o meu braço. E eu vou tentando fazer o contorno. Se tiver alguém para te auxiliar, melhor ainda. Quando você fizer outros contornos, o ideal é ir fotografando. Pense também na forma que você obteve e na relação do seu corpo com essa forma. Tá? Eu vou dar um tempinho então para você fazer essa atividade.
Então, agora, a gente ainda pensando nessa ideia de usar a imaginação, nós poderíamos aqui, com esses contornos, pensar como o corpo pode ser diferente, né? Ali, de repente, já não ficou exatamente como o formato do seu corpo, né? É difícil fazer isso com o barbante, nem era essa a intenção. Então, até para aguçar um pouco a nossa imaginação e pensar como seria se eu tivesse um braço diferente, ou uma parte do corpo em outro lugar. Esse pensamento, né, pode ficar aqui porque vai ser interessante para a próxima atividade que a gente vai fazer. Eu vou propor ainda uma variação dessa atividade do contorno, e agora vai ser o contrário. Na verdade, a gente fazia o contorno de acordo com a posição do nosso corpo. Agora vai ser o contrário. Você vai fazer primeiro um contorno qualquer, aleatório, e vai tentar pôr o seu corpo sobre ele. Vamos ver o vídeo, fica mais fácil para a gente entender, e em seguida você vai ter essa possibilidade. Também lembrando que, se puder, vai fotografando, se tiver alguém para te ajudar aí, vai fotografando que formas você conseguiu e que posições você conseguiu. Vamos fazer então. Muito bem, agora então a ideia é fazer uma forma aleatória. Se você quiser, você pode ir jogando o barbante aqui de qualquer jeito que você queira. Você vai obter uma forma. Então você olha essa forma e tente colocar o seu corpo ali. Pense o que vai onde. Por exemplo, eu posso colocar meus pés aqui, um cotovelo aqui e ficar encaixado nessa forma. Posso pensar outras maneiras de tentar me relacionar com essa forma que eu criei. Pense como se você fosse uma escultura. Que posições que você ficaria? Que poses? Se tiver alguém também aí para poder fotografar para você, melhor ainda, você pode fazer repetidas vezes esse contorno e tentar pôr teu corpo em outras posições. Vou te dar um tempinho para você também fazer isso. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Esses exercícios foram intencionalmente pensados aqui para que você já vá pensando nessa deformação, né, do corpo, até porque a próxima atividade tem um pouco a ver com isso. Eu gostaria aqui de, por exemplo, já que a gente está pensando em como usar a imaginação, que você pensasse
num monstro. O que é um monstro, né? Um ser disforme, fantástico e ameaçador, descomunal, que pode ter várias formas e cujas origens remontam à mitologia. Então, eu uso o monstro aqui como motivo porque justamente ele tem essa forma que é aleatória, que foge, né, do convencional e é disforme. O que nós vamos fazer então a seguir? Lembram dos objetos que nós estávamos usando? Então, com eles, você vai criar o seu monstro. Então, pode pegar esboços que você tenha realizado, tá? Então, você pode desenhar esses objetos, primeiramente, e em seguida você vai pensar em transformá-los em um monstro. Então, aqui, por exemplo, eu usei a caneca e usei o garfo. Primeiramente, fazendo esboços dos objetos, para, no segundo momento, pensar como transformá-los em um monstro. Você vai precisar usar a sua imaginação para pensar nessa forma. Também comecei esboçando aqui como usar o pote, que ficou numa estrutura parecida, né? O garfo é o pé do monstro e a forma do objeto acabou sendo a forma do corpo do monstro. Os objetos que você tem aí vão ter que indicar as formas que você terá do seu monstro. Eu vou dar um tempo então para você tentar criar aí o desenho do seu monstro, certo? Vamos lá. Bom, eu sei que não deu tempo, né? O tempo aqui foi curto, mas a ideia é que você tente resolver o mais rápido possível esses desenhos. Eu só interrompi aqui porque eu preciso terminar a proposta, né, para fazer sentido. Então, se você não terminou os esboços e o desenho do seu monstro, não tem problema, você pode retomá-los assim que a aula acabar. Falando nisso, falando da modelagem, e a partir do desenho, se você fizer um desenho legal, você pode inclusive fazer a modelagem 3D. Nós vamos ver mais um tutorial com a Bianca em que ela mostra esse aplicativo web em que é possível você, a partir do seu desenho, criar volume com ele até uma animaçãozinha. Vamos assistir então e ver quão interessante é esse aplicativo. Aqui você tem a superfície onde você pode trabalhar. Aqui vou desenhar um coração, ficou um pouco torto, vocês vão fazer melhor. E vou apertar em Inflate. Assim, ele vai gerar essa forma tridimensional. Para conseguir ter uma visão rotacionada do objeto, você clica naquele globo ali de cima e você consegue girar o objeto. Bom, agora você pode criar um novo.
e você vem nessa pasta e vem Import Template Image. Aqui vai abrir a pasta do seu computador e você escolhe a imagem que você quer trabalhar. Aqui é a imagem de um cachorrinho que minha filha desenhou. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar em cima dessa figura. Então eu venho, clico, seguro e arrasto o botão do mouse contornando a imagem. Vou fazer esse procedimento até fechar a imagem. Caso eu precise parar em algum momento, o próximo traço eu devo fazer exatamente em cima do traço anterior, até fechar a imagem. Após terminar o contorno, eu venho aqui em cima em Inflate e ele vai gerar então o volume para essa imagem, transformando em um objeto tridimensional. Agora eu venho aqui na opção Animate, aqui em cima o número 3. Aperto nela e tenho que desabilitar a opção do globo, então eu clico novamente. Agora eu vou apertar nesse círculo e adicionar em algum ponto que eu desejo fazer a animação. Aqui nesse caso eu vou adicionar no rabo do cachorro. Vou fazer então o movimento que eu quero que ele reproduza na minha animação e vou dar play. É assim que vai ficar o resultado da animação. Depois disso, eu vou aqui em pausar, vou clicar e vou então salvar esse projeto. Para fazer isso, eu venho nessa barrinha e venho em Save Project. Aqui ele vai baixar um zip que caso eu queira abrir novamente, eu uso ele. Eu vou exportar também a imagem que eu usei para a textura. Vou salvar também no formato OBJ, que é comum para objetos tridimensionais, e também vou exportar como GLTF. É importante salvar todos esses formatos para, quando for abrir no computador, conseguir abrir com a textura e com a animação. Esse aqui é um visualizador do Windows e eu consigo visualizar o meu projeto. Bom, além desse aplicativo, tem outro bem interessante pensando nessa relação com a modelagem, que é esse SculptGL. Também vamos ver um tutorial agora, e esse é interessante porque ele se aproxima do processo com a massinha ou com a argila, de repente esses materiais que você selecionou lá no começo da aula. Então é possível aqui, ele simula, né, essa manipulação que a gente tem com o material em si. Vamos ver o tutorial para você só ver conhecer como funciona. Vamos lá então. O objeto inicial que nós temos então é essa esfera. A gente pode se afastar e se aproximar da imagem, rolando os dois dedos no mouse. A gente pode também rotacionar a nossa vista, clicando, segurando e arrastando o mouse. Aqui na barra lateral direita nós temos algumas opções. Primeiro vamos trabalhar com essa parte que é de Sculpting. Aqui tem algumas ferramentas. Essa primeira que temos aqui é o Brush. O Brush ele adiciona a massa à nossa esfera, como se estivéssemos adicionando faixas de argila em cima da esfera. Se a gente apertar ao mesmo tempo a tecla Alt, a gente consegue, ao invés de acrescentar massa, a gente consegue retirar, como é o caso que eu estou fazendo aqui. Nessas barrinhas aqui embaixo, chamada rádios, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do pincel que você vai usar. Nesse caso aqui, ele está bem grande, então ele afeta uma maior área. Aqui eu tenho também como controlar a intensidade do pincel, então se ele vai agir com um nível maior, por exemplo, se ele vai acrescentar mais massa ou vai acrescentar menos massa. Aqui eu tenho outra ferramenta que é o Inflate, ele vai ir inflando mesmo o objeto, vai acrescentando massa. Então também posso fazer ao contrário, também pressionando a tecla Alt do seu teclado, ao mesmo tempo que o mouse, você pode, ao invés de acrescentar, né, de inflar, você pode retrair essa massa. Temos também a ferramenta chamada Smooth. Essa ferramenta ela vai fazer com que essa massa que você acrescentou ou esses inflados, a mudança da estrutura do objeto, ele fique de maneira mais suave. Então, ele vai ficar mais liso, com uma aparência mais retilínea. A ferramenta Flatten, que estou usando aqui no caso, ela deixa
a forma mais planificada. Então, onde eu passar o pincel, ela vai ficar mais planificada, ou seja, ela não vai ficar com tanto relevo. Essa ferramenta Pinch, ela vai acrescentar mais detalhes, ela vai deixar as linhas mais fortes. Você pode ver aqui também que eu estou diminuindo o pincel e me aproximando da forma, para assim fazer, por exemplo, o olho dessa figura aí que eu estou fazendo. Aqui eu posso aproximar bastante e fazer os detalhes. É importante falar aqui que o pincel ele está espelhado, então toda ação que eu fizer de um lado vai se repetir igual no outro lado. Isso facilita em alguns processos de modelagem, como por exemplo a construção de rostos. Nessa ferramenta Drag você consegue puxar, empurrar determinadas partes do seu objeto. Agora eu tenho vou selecionar aqui a ferramenta Paint. Nela é possível você, então, pintar o seu objeto. Você pode escolher a sua cor, o tamanho também do brush, e você pode, então, pintar. Você também consegue escolher a intensidade dessa cor, se ela vai ficar mais opaca ou ela vai ficar mais transparente. Nesse caso, então, aqui que eu vou pintar próximo ao olho, eu vou reduzir a intensidade dessa cor. Como que eu faço? Eu venho aqui, intensidade, e diminuo também a força dela. Então, eu venho aqui em volta e vou aplicando essas cores onde eu desejar. Eu posso usar mais de uma cor. Então, a ideia aqui é que vocês explorem essas ferramentas. Eu não vou apresentar todas agora, mas vocês podem ir procurando ali e experimentar. Aqui também tem algumas opções de material, então dá para acrescentar diferentes tipos de material ao objeto e também definir a transparência dele como um todo. Aqui também eu vou deixar que vocês experimentem essas etapas, vocês precisam adicionar então o tipo de material que vocês querem que esse objeto tenha. Isso também vai fazer com que ele mude a aparência dele, né? Se ele, por exemplo, vai ser mais metálico, se ele vai ser mais translúcido, se ele vai parecer algum material mais específico. Você pode também adicionar outros objetos à cena. Você pode vir aqui no Cine, adicionar cubos, esferas. Agora a gente vai, então, salvar, né, o objeto. Eu venho aqui, eu posso salvar como OBJ, STL. Então, é legal salvar em todos esses formatos para ir testando. Também tem como salvar as texturas, né, separadamente, os materiais. E é isso aí. Agora a gente vai abrir o arquivo salvo, o BJ no visualizador do Windows. Ficou esse peixe aí estranho. Espero que vocês experimentem e qualquer coisa deixem nos comentários as experiências. Bom, para eu não ficar aqui só falando e também mostrando, primeiramente só em relação a esses aplicativos, a mesma orientação de sempre, que você use-os na presença de um responsável, tá? Você converse com um adulto da sua casa para que você consiga então trabalhar com esses aplicativos que são bem legais, bem interessantes. Bom, agora para quem conseguiu lá separar a massinha de modelar ou outro tipo de objeto manipulável, você vai tentar esculpir o seu monstro, aquele que você desenhou a partir dos objetos. Se você não terminou o desenho e quer terminar o desenho, não tem problema, pode usar esse tempo também para terminar o desenho e deixar para modelar em outro momento. Eu vou dar aqui um tempinho então para você concluir aí a atividade.
Sei que a aula foi corrida e não deu tempo nem de terminar o desenho ou de começar a modelagem. Se não deu tempo de uma ou outra coisa, você pode concluir depois, né? Tem essa semana toda para você fazer. Espero que você se divirta. Por hoje é só, então até logo.